Bahia Meio-Dia. Oferecimento Cipolate é pra você. E Santa Casa de Itabuna. Olá, boa tarde. A sua melhor companhia na hora do almoço já está na área. O Bahia Meio-Dia está começando, gente, com imagens ao vivo aí de Itabuna. O tempo muito instável, tá aquele friozinho, 23 graus e a temperatura neste momento na cidade. Tá chovendo, parando, tempo bastante instável. Vamos dar uma olhadinha também em Ilhéus. Olha só, gente, Ilhéus está com 23 graus também, a temperatura neste momento. E essa mesma previsão aí, viu? De tempo instável agora e também para o restante da tarde. E entre os destaques dessa edição, a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19 para pessoas em situação de rua aqui em Itabuna, assunto de Franciele Caetano. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou no Centro Pop, aqui no bairro Jardim Grapiúna, em Itabuna, onde a vacinação destinada aos moradores de rua aconteceu pela manhã. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e mais detalhes de como foi a movimentação aqui hoje. É com você. Obrigada, Fran. E olha só, em Itacaré teve ampliação na faixa etária de vacinação esta semana. Já estão sendo imunizadas as pessoas a partir de 25 anos. Boa tarde, Eliane Moitinho, é com você. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. Viemos a Itacaré mostrar como anda a vacinação contra a Covid-19. Apesar da chuva, a procura está grande. Em instantes, eu converso com o secretário municipal de saúde para informar que a cidade está com bom índice de vacinados. Já são mais de 40% da população com a primeira dose. É daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio-Dia. Olga. Valeu, Eliane. E a preocupação das grávidas, gente, que tomaram a primeira dose da vacina da Oxford AstraZeneca e que vão precisar esperar bem mais que 3 meses para receber a segunda dose. E para a população em geral, se fala tanto em tomar a segunda dose e já está até se falando agora em estudo de terceira dose, por que a gestante tem que ficar sem a segunda dose? Por que a gente não tem essa proteção, ainda mais agora com as novas cepas, né? Com a Delta principalmente. Uma mulher foi presa transportando drogas na BR-101 em Eunápolis. Boa tarde, Thaisa Moura. Boa tarde, Olga, para você e para todos que nos assistem. Pois é, esse caso aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas da noite. A polícia estava fazendo uma abordagem de rotina aqui na BR-101, quando aí resolveu parar um ônibus e encontrou uma mulher transportando 3 tipos diferentes de droga. Já já eu volto falando aí da quantidade que a polícia rodoviária apreendeu com essa mulher e o que aconteceu com ela, viu, Olga? É já já. Obrigada, Thaisa. E um carro capotou no bairro Conceição, aqui em Itabuna. A Secretaria de Trânsito disse que a motorista pensou que fosse um assalto e que tentou fazer uma manobra pela mão direita numa ladeira, mas acabou subindo num barranco. Teve também, gente, acidente hoje pela manhã na BR-415, entre Itabuna e Ilhéus. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção numa curva e ainda bateu neste ônibus aí, ó. Tá chovendo na região, então a atenção precisa ser dobrada. Já já todos os detalhes. E nessa edição a gente vai te levar também para um passeio onde turistas querem ver baleias. A temporada já começou, as gigantes do mar estão no nosso litoral em busca das águas quentinhas para reprodução. Elas dão um show e quem vê fica, é claro, muito encantado. Eu vivenciei um dos momentos mais lindos da minha vida. Estou aqui emocionada porque, assim, é tudo tão delicado. É de um balé, é de uma plasticidade tão especial que hoje foi um presente. Todo mundo tem que viver isso. É mais do que só passear, é você se conectar com essa proposta, você vir para cá, para você estar presente, viver isso aqui, o dia, a navegação, permitir esse espaço de poder estar no habitat contra as baleias e viver esse dia. Foi muito bom, cara, fiquei muito feliz. Que lindeza, né? Agora são 12 horas e 5 minutos. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora.
Eu abro essa edição falando da vacinação de moradores de rua de Itabuna contra a Covid-19. Eles foram imunizados, gente, com a vacina da Janssen, que tem dose única. Franciele Caetano tem os detalhes. Com você, Fran. Isso, Olga. Essa vacinação aconteceu hoje pela manhã aqui no Centro Pop da cidade, que fica no bairro Jardim Grapiúna. Como vocês podem ver, já não tem mais movimentação. Essa vacina aconteceu das 9 da manhã até às 11 horas aos moradores de rua, a essa população, né, que vive aí às margens da nossa sociedade. Segundo o coordenador aqui da unidade, foi feito um levantamento antes e cerca de 80 pessoas foram cadastradas. Só que hoje aqui compareceram apenas 47 pessoas. Eles tomaram a vacina Janssen, que é de dose única, que foi uma medida do Ministério da Saúde para facilitar o acesso e a imunização dessa população. O Centro Pop já funciona aqui atendendo a esses moradores de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 14 horas, oferecendo alimentação, oferecendo insumos de higiene e também banhos, né, que fica aberto, dando acesso para eles fazerem todo esse trabalho. E hoje foi oferecido a aplicação dessa vacina, como eu disse, que funcionou, que começou às 9 da manhã e foi até às 11 horas. O coordenador disse também que, como nem todas essas pessoas foram atendidas hoje, porque a maioria de fato não compareceu, eles estão já tentando aí organizar uma outra data para realizar uma ação como essa, para tentar atender e cobrir, aplicando a vacina em um número maior de pessoas. Como eu disse, foi aplicada a vacina da Janssen, que é uma dose única, que visa aí facilitar o acesso a essa comunidade, que são os moradores de rua da nossa cidade. Cerca de 47 pessoas foram vacinadas na manhã de hoje. É com você. Obrigada, Fran, pelas informações. Isso aí, gente. Então, a partir do momento em que houve uma estimativa de um público de 80 pessoas, mais ou menos, somente 47 chegou aí buscar a essa imunização. Então, atenção, você que está em situação de rua, hein? Deve procurar o Centro Pop. Afinal de contas, algumas outras ações vão ser realizadas para essa população ser imunizada totalmente. E atenção, amanhã, a partir das 4 da tarde, vai ter drive-thru de vacinação para pessoas a partir de 33 anos no Teatro Candinha Dória. E a gente lembra que esta semana estão sendo imunizadas as pessoas a partir de 35 anos. A aplicação das doses para esse público é sempre à tarde, de 1 às 4 nas unidades básicas de saúde. Agora a gente vai ao vivo até Itacaré, onde pessoas a partir de 25 anos estão sendo vacinadas. Eliane Moitinho traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Olga, mais uma vez. Parece que a gente veio trazer chuva aqui para Itacaré, viu? Estamos eu e o repórter cinematográfico Maurício Catita confabulando aqui que tem chuva aqui na cidade. Falando de vacinação contra a Covid-19, a gente sabe que quanto mais imunizantes e quanto mais rapidez na vacinação, amplia a faixa etária. Itacaré já está com 25 anos ou mais se vacinando, e é por isso que eu vou conversar aqui com o secretário de Saúde, Ricardo Lins. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Itacaré conseguiu avançar aí nessa faixa etária, já está vacinando os 25 anos de idade. Boa tarde, Eliane, boa tarde, Olga. Sim, a secretaria, junto com toda a sua equipe, vem desenvolvendo trabalho de logística, com as estatísticas epidemiológicas, fazendo de forma que a gente consiga cada vez mais que venhamos recebendo as doses, a gente consiga cumprir as metas das faixas etárias para estarmos baixando cada vez mais essa faixa etária de pessoas a serem vacinadas. E o município é um dos poucos, né, da Bahia que já chegou nos 25 anos e está com um índice bom de vacinação, já são mais de 40% da população com a primeira dose. Como é que está aí esse projeto de vacinação na cidade? Olha, na cidade aqui nós temos 2 pontos fixos para vacinação em massa e temos os postos de saúde que nós utilizamos como pontos de
referência para evitarmos aglomerações daqueles casos mais gestantes, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, então elas são atendidas nesses postos. Na zona rural, nós temos no distrito de Taboquinhas um posto de vacinação fixo e um PSF. O posto de vacinação na escola Padre Edgar. E também estamos trabalhando com o volante, a equipe volante, que vai nas áreas mais restritas de zona rural, onde as pessoas têm dificuldade de vir à sede, ou nos distritos, ou em alguns postos, para se vacinarem. Nós temos uma pergunta do estúdio. Olga, eu te ouço. Eliane, pergunta ao secretário, por gentileza. Eu estou percebendo uma tendência aí da cidade, gente, que recebem muitos turistas, principalmente no final do ano, aí no verão, de avanço na vacinação. É uma força-tarefa justamente para o município estar mais seguro para receber as pessoas, Eliane? Secretário, Olga pergunta em relação ao turismo. Já que avançou tanto na faixa etária, existe uma força-tarefa justamente para garantir esse turismo na cidade? Sim, nossa maior preocupação é fazermos a imunidade de rebanho da população, do pessoal do trade de turismo, porque, como sabemos, Itacaré recebe turistas de várias partes do mundo, do país, então nós temos vamos dizer assim, a susceptibilidade de estarmos mais preocupados em estar levando essa vacina, não só à população, quanto também aos turistas, né? Mas dando prioridade à população, porque sabemos que as doses elas estão vindo devagar, então à medida que a gente está recebendo, a gente está fazendo a logística de administração delas. Secretário, existe um prazo, uma previsão para as próximas doses, novas doses chegarem à cidade? Sim. O prazo, quinta-feira está chegando novas doses, só que nós não temos um prazo regular. Esse prazo ele é estipulado toda semana, vindo da DIRES, da regional nossa, que eles avisam o dia que vai chegar e a gente vai buscar as vacinas. E nesse ritmo de vacinação, já existe uma previsão de ampliação da faixa etária? Sim. À medida que as doses chegarem, que nós consigamos atingir a meta de 50% dessa faixa etária acima, aí nós rebaixamos a quantidade da faixa etária, o volume de idade. E pode reforçar aí quais são os locais e horários da vacinação contra a Covid aqui em Itacaré? Sim, nós estamos vacinando das 8 ao meio-dia, das 1h30 até as 3 da tarde. Os postos aqui na sede são o Colégio Marinha Benjamina, o Colégio Estadual Aurelino Leal e os postos de saúde normais para os casos de pessoas com comorbidades e gestantes, para evitarmos a aglomeração. Na área do distrito de Taboquinhas, nós temos o Colégio Padre Edgar e temos o posto de saúde do centro. E temos também, nas áreas de zona rural mais distante, os postos das localidades, que nós fazemos a vacinação dia de segunda e sexta-feira. E, como eu falei, o volante, que é uma equipe móvel que está indo em todas as áreas, que pela dificuldade que nós estamos vendo, que o momento é de chuva, então nossas áreas de zona rural são de difícil acesso, então nós estamos levando uma equipe para estar fazendo essa vacinação das pessoas. Secretário, em relação às aulas municipais, existe aí uma conversa com a Secretaria de Educação para uma previsão de retorno? Sim, essa conversa existe, porém, ela está num momento ainda de análise, porque precisamos avaliar a questão não só dos profissionais, que os professores já foram vacinados, mas também dos alunos e dos outros servidores que auxiliam em toda a condução da Secretaria. Ok. Muito obrigada, secretário, por sua participação. Olga, eu só queria conversar aqui com Gabriel, ele que estava ansioso para tomar essa vacina e imunizado. Como é que você está se sentindo, Gabriel? Eu fico muito feliz e esperançoso também que com essa vacina logo esse coronavírus vai acabar, com fé em Deus, né, que veio para destruir muitos empregos, né, destruir muitas famílias, muitas mortes tivemos aí nessa coronavírus e esperando já a segunda dose. Muito bem, Gabriel, parabéns. Direto de Itacaré, é com você, Olga.
Obrigada, Eliane. É tão bom, gente, ver os jovens também sendo imunizados. E é como o Gabriel falou, essa pandemia acabou com tantas famílias, né? Destruiu tantas famílias e também empregos. E aí eu fico pensando justamente nesses jovens. É uma esperança de saúde e de emprego. Obrigadão, viu, Eliane, pelas informações e as imagens. Muito obrigada, gente. E olha só, as pessoas a partir de 25 anos começaram a ser vacinadas hoje também em Guararema. Para tomar a primeira dose, esse público deve procurar as unidades básicas de saúde do município a partir das 7h30 da manhã. Bom demais. Ó, outro canto vacinando os jovens também, a partir de 25 anos. E o Bahia Meio Dia segue falando de vacina, mas agora sobre a preocupação das grávidas que tomaram a primeira dose da Oxford AstraZeneca e que ainda não completaram o esquema de imunização. Segundo o Ministério da Saúde, a segunda dose dessa vacina só poderá ser aplicada 45 dias depois do parto. No ventre de Raquel está a Heloísa. A autônoma está grávida de 29 semanas, cerca de 7 meses. Em 10 de maio deste ano, ela tomou a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca, que protege contra a Covid-19. Mas no dia 11 de maio, um dia após Raquel ter tomado a primeira dose da vacina, o Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da AstraZeneca em grávidas. Tudo isso porque uma mulher que estava gestante no Rio de Janeiro morreu dias após a aplicação da primeira dose da AstraZeneca com sinais de AVC e trombose. A medida, considerada cautelar pelas autoridades de saúde, deixou Raquel angustiada, pois a nota técnica do Ministério da Saúde diz que as gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca só poderão tomar a segunda dose do mesmo laboratório 45 dias após o parto. Com isso, o intervalo entre a primeira e a segunda dose seria de 7 meses, enquanto o prazo recomendado pelos laboratórios entre uma dose e outra é de, em média, 3 meses. Eu vou ter um intervalo de 7 meses da primeira dose para a segunda. Porém, outras gestantes vão ter até um prazo de 1 ano, o que não faz sentido. Passar uma gestação inteira sem proteção, a gente quer estar protegida durante a gestação, porque a gente tem que sair de casa, a gente faz pré-natal, a gente tem que ir para laboratório, fazer ultrassom, não tem jeito. Países como a Inglaterra, Espanha e Itália já autorizaram a aplicação da segunda dose da Pfizer nas gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. No Brasil, apenas alguns estados optaram pela combinação das vacinas. Este infectologista acredita que em breve o Ministério da Saúde e o Estado da Bahia devem autorizar também a combinação de vacinas de laboratórios diferentes para as grávidas. Mas enquanto isso não acontece, elas devem aguardar. A orientação do Ministério da Saúde, ela deve ser seguida enquanto ela for vigente, tá? Entretanto, nós temos visto aí, né, alguns estados do Brasil, inclusive, já adotaram essa postura, né, que é o que a gente chama de reforço heterólogo, que seria a segunda dose de uma vacina, da vacina anti-Covid, com uma vacina diferente da primeira que o paciente tomou. E isso, pensa-se hoje, que traria uma maior imunidade até para o indivíduo, já que o estímulo imunológico ia acontecer através de vias diferentes. Mas, como eu disse já no início, é importante que, por enquanto, sigamos a determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde de cada estado. Segundo dados do Boletim do Observatório da Covid-19 da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o Brasil é o país com maior número de mortes maternas devido à Covid-19. Entre mulheres grávidas e puérperas, esse indicador é de 7,2%, enquanto a atual taxa de mortalidade por Covid-19 no país é de 2,8%. Esse aumento da mortalidade em gestantes acontece porque a própria gestação ela acaba deixando o indivíduo mais suscetível por conta também de uma queda da imunidade. Durante a gestação existe uma tendência a uma diminuição da imunidade e isso acaba facilitando para que o vírus cause um dano maior à pessoa.
Por isso, a pressa das gestantes em tomarem logo a segunda dose, independente do laboratório. Se para a população em geral se fala tanto em tomar a segunda dose, e já está até se falando agora em estudo de terceira dose, por que a gestante tem que ficar sem a segunda dose? Por que a gente não tem essa proteção, ainda mais agora com as novas cepas, né? Com a Delta principalmente. E ter essa chance, né, do bebê já nascer imunizado. Enquanto a combinação de doses de laboratórios diferentes não é aprovada na Bahia, os cuidados devem ser intensificados pelas grávidas. Pois é, em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que segue as recomendações do 8º Plano Nacional de Operação da Vacinação contra a Covid-19. Esse plano diz que as pessoas que iniciaram a imunização deverão completar o esquema com a mesma vacina, até porque não há estudos conclusivos sobre a eficácia e possíveis consequências da vacinação com doses de laboratórios e tecnologias diferentes. E o primeiro carregamento da vacina russa Sputnik V deve chegar ao Brasil em uma semana. O imunizante, que recebeu uma autorização especial da Anvisa para importação e aplicação no país, será incorporado à imunização da Bahia de maneira controlada, com estudo de segurança e eficácia. Vamos conferir o que diz o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, o infectologista e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Júlio Croda, sobre esse assunto. A Anvisa fez essa liberação especial porque existem ensaios de fase 3, entretanto, só com a população russa, né? A vacina foi muito eficaz, 92%. Entretanto, não tem dados em outras populações, no contexto de outras variantes, como a variante gama que predomina no Brasil. Então, a gente vai fazer um estudo, que vai ser um estudo que a gente chama teste negativo, que vem a ser isso. A população vai começar a se vacinar agora, né? A gente vai aguardar um certo período. Pessoas que tomaram a vacina e que não tomaram a vacina vão se testar pelo RT-PCR. A gente vai pegar as pessoas que testaram por RT-PCR positiva e negativa e vamos ver se ela tomou a vacina ou não tomou a vacina. E aí comparar qual a frequência de pessoas infectadas nesses dois grupos. E aí a gente tem um dado da vida real de efetividade. A gente espera que seja muito similar aos dados de eficácia. A gente sabe que todas as vacinas previnem para as formas mais severas da doença, hospitalização e óbito, e a gente vai estar acompanhando ao longo dos próximos meses com esse estudo em tempo real e informando a Anvisa à medida que a gente tenha resultados a respeito da vacina. Mas eu acredito que a vacina tem uma tecnologia que está sendo usada em outras vacinas, como da AstraZeneca, como da própria Johnson & Johnson, e não deve ter muitos eventos adversos graves, diferente do que já foram reportados. Então, é acertado, sim, fazer essa aplicação controlada em poucas cidades, para ter uma avaliação mais de perto e ter uma segurança com monitoramento adequado do próprio governo estadual. Está sendo velado na Câmara de Vereadores de Maraú o corpo do ex-prefeito Manuel Nery Damasceno, de 88 anos. Ele morreu ontem à noite de infarto. Manduca, como era conhecido, era natural de Maraú, foi prefeito do município de 1997 a 2000 e também foi funcionário da Petrobras por 30 anos. O enterro do ex-prefeito está previsto para 5 da tarde. Manduca deixou mulher, 3 filhos e 8 netos. A Prefeitura de Maraú decretou luto oficial no município. A seguir, uma mulher foi presa transportando drogas em um ônibus em Eunápolis. Com ela foram encontradas cocaína e maconha. E ainda acidente na BR-415 entre Itabuna e Ilhéus. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção numa curva e bateu no ônibus. Estava chovendo na hora do acidente. Agora você tem imagens ao vivo de Itacaré. 23 graus neste momento por lá. Para hoje a previsão também é de chuva em Itacaré, então já deixa o guarda-chuva do lado aí, gente, para não ser pego desprevenido. A gente volta falando daquela história trágica de uma criança assassinada em Salvador. Estão no Instituto Médico Legal os corpos do menino Luiz Fernando, de apenas 3 anos,
e das mulheres suspeitas da morte dele. Elas foram encontradas mortas ontem pela manhã e a polícia está investigando o caso. Os corpos de Welma Gonçalves da Cruz, de 38 anos, e de Rosenilda de Cássia Gonçalves, de 61, foram encontrados perto de uma fábrica, no CIA, ontem pela manhã. Mãe e filha são suspeitas de matar e esconder o corpo de Luiz Fernando, de apenas 3 anos. Essas imagens mostram as duas mulheres supostamente em poder de traficantes, pouco antes de morrer. A casa onde Welma morava foi incendiada ontem à tarde. A polícia militar esteve no local, mas ainda não sabe o que provocou as chamas. O corpo de Luiz Gonçalves Góes Nogueira foi encontrado ontem de madrugada. Amigos e parentes chegaram a publicar fotos nas redes sociais procurando pelo garoto. Mas ontem mesmo, por volta da 1h30 da madrugada, a mãe de Luiz Fernando voltou na casa da vizinha e encontrou o corpo do filho dentro de um saco. Ainda na esperança de salvar a vida do garoto, Daniela levou o menino para a UPA de Valéria, mas Luiz Fernando já chegou morto na unidade de saúde. De acordo com a equipe médica, o menino tinha um hematoma na cabeça e sinais de estrangulamento. O caso está sendo investigado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Uma mulher foi presa ontem à noite transportando drogas na BR-101 em Eunápolis. A repórter Thaisa Moura traz essas informações ao vivo para a gente. Então, já sabe aí a quantidade, Thaisa? Oi, Olga. Pois é, já sabemos sim, viu? A Polícia Rodoviária Federal estava realizando ontem, por volta das 9 horas da noite, essa abordagem de rotina ali na BR-101, quando de repente resolveu parar um ônibus da Gontijo que fazia a linha aí Alagoas-São Paulo. Ou melhor dizendo, São Paulo-Alagoas. Quando parou, resolveu ali dar uma vistoriada nos passageiros e percebeu que uma das passageiras, uma mulher de 21 anos, apresentou bastante nervosismo e resolveu aí vistoriar a mala dessa mulher. E encontrou cerca de 4,5 kg de pasta base de cocaína, acondicionados aí em 5 tabletes, pouco mais de 1 quilo de uma substância igual à cocaína, e também encontrou junto ao corpo dessa mulher, na hora de fazer a abordagem, aquela revista no corpo da mulher, mais 3 gramas de maconha. Questionada sobre esse assunto, por estar carregando essa quantidade de drogas, a mulher afirmou à polícia que estava ganhando R$900 para poder levar essa droga do Rio de Janeiro até a cidade de Itabuna, aqui no sul do estado. E diante dessas informações, desse flagrante aí, a polícia resolveu encaminhar as drogas e essa mulher para a delegacia territorial aqui de Eunápolis. Ela continua presa lá no local e vai responder por tráfico de drogas. As substâncias recolhidas com ela vão passar por uma perícia e serão encaminhadas para a justiça, que vai decidir o destino dessas drogas. Geralmente, Olga, é a incineração. É com você aí no estúdio. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Um carro capotou aqui em Itabuna. Ontem à noite, na rua Cassimiro Rego, no bairro Conceição. Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito, a motorista disse que estava descendo uma ladeira quando viu outro carro parado com pessoas saindo de dentro. Ainda segundo a CETRAN, a motorista disse que pensou que estava acontecendo um assalto e que tentou fazer uma manobra pela mão direita, mas acabou subindo num barranco. Depois do capotamento, o carro da mulher ainda caiu, bateu num outro veículo. A Secretaria de Trânsito disse que não era um assalto, mas que o motorista de aplicativo estava embarcando e desembarcando passageiros na ladeira. Apesar dessa confusão e do susto, graças a Deus, ninguém ficou ferido. E hoje, bem cedinho, um outro acidente aconteceu na BR-415, entre Itabuna e Ilhéus. A repórter Franciele Caetano acompanhou de perto essa situação. O acidente aconteceu às 6 da manhã, aqui na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna. Foi entre essa picape que vocês estão vendo e um ônibus. O ônibus estava indo para Ilhéus e essa picape estava vindo para Itabuna. Segundo o motorista do ônibus, quando ele chegou na curva, ele se deparou com essa caminhonete que já vinha descontrolada. O ônibus tentou desviar, mas a caminhonete ainda bateu na lateral do ônibus. A caminhonete ficou bastante danificada. Felizmente só estava na hora do acidente o motorista desse carro, ele não ficou ferido. Eu tentei conversar com ele, ele estava bastante assustado, em choque, disse que não sabe ao certo
o que aconteceu, só sabe que perdeu o controle ali na curva e chovia bastante na hora do acidente. No ônibus estavam o motorista e mais 2 funcionários da empresa que também não ficaram feridos. A pista ficou com um trânsito lento aí mais cedo. Infelizmente, como eu disse, ninguém ficou ferido. Gente, mas o carro ficou destruído, hein? Agora tem participação de moradores da comunidade indígena de Curupitanga, em Olivença, Ilhéus. Segundo os moradores, essa estrada de terra é a única passagem deles para entrarem ou saírem da comunidade. Eles disseram que existem 2 pontes de madeira para pedestres, motos e carros pequenos, mas que caminhões e ônibus não conseguem passar. Ainda segundo os moradores, quando chove, eles podem até ficar ilhados. Uma das pontes está escorada, gente, com madeira. Eles também disseram que já pediram para a prefeitura solucionar esse problema, mas que até agora nada foi feito. Nós entramos em contato com a prefeitura de Ilhéus, mas ainda não recebemos uma resposta. É claro que a gente vai seguir cobrando para dar essa resposta aí para a comunidade. Olha só que situação complicada, hein? Não dá nem para chamar de ponte, né, gente? Pois é. Aí, Prefeitura de Ilhéus, a gente já está esperando, então, o posicionamento de vocês, tá bom? Nós mostramos ontem no BATV o sofrimento de uma moradora aqui de Itabuna. Dona Elisângela Neres está com problemas no joelho depois de uma queda. Ela precisa passar por uma cirurgia pelo SUS, mas não estava conseguindo atendimento para um médico para dar andamento aí nesse processo de marcação do procedimento. Uma luta danada. Ela é obesa e está praticamente sem andar. Mas olha só que coisa boa. Depois que a gente mostrou o caso, ela conseguiu ser atendida na Central de Regulação da cidade. Isabela Freitas é quem conta pra gente. Então, me dizem que pé que tá essa situação aí, Isabela. Boa tarde para você. Oi, Olga. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, essa situação aí da dona Elisângela andou um pouco, porque hoje, pelo menos, ela já conseguiu passar aí até a regulação, que fica em Itabuna, para seguir para um próximo passo, que é aguardar o encaminhamento para o procedimento cirúrgico que ela tanto aguarda aí para reduzir um pouco das dores, para que ela possa conseguir voltar a ter uma vida normal. Como nós mostramos ontem, a dona Elisângela ela é uma mulher que tem problema de obesidade, que sofreu uma queda e por causa disso, toda a vida dela, nos últimos 11 meses, é ficar dentro de casa, porque segundo ela, o joelho está praticamente solto, ela sente muitas dores. Vamos ver aí um pouco desse depoimento da dona Elisângela sobre os transtornos que vem sofrendo desde que aconteceu essa queda. E o amendoim também, você pode fazer. Não é fácil para mim, estou passando uma barra já há 11 meses, caí dia 17 de agosto de 2020, e de lá para cá não tem sido fácil para mim, eu quero ajuda. Não estou andando, estou dentro de casa sentado o tempo todo. Meu joelho está solto, sentindo dor já na pernação, que eu faço muito esforço nessa pernação. E não é porque eu sou obesa que eu tenho que ficar dentro da minha casa, eu tenho minha vida, eu tenho 3 filhas, 3 netas, e eu quero minha vida de volta. É um problema aí bem complicado, como ela bem disse, há 11 meses ela sofreu essa queda aí, continua só em casa, porque tem dificuldades para se locomover até dentro de casa, só se apoiando nas coisas, e esse problema pode ficar ainda mais grave com o demorar aí desse processo, porque a partir do momento que ela não tem a mobilidade nas 2 pernas, ela está forçando o joelho direito também, o que pode acabar aí lesionando. Hoje, pela manhã, a dona Elisângela, ela foi, como eu já disse, à Central de Regulação em Itabuna, e lá ela receberam toda a documentação que ela já tem, os exames que já foram feitos durante esse período, e foi confirmado lá que o pessoal da regulação ainda aguarda o agendamento para Salvador, para uma possibilidade de cirurgia para ela no Hospital Manuel Victorino, e ainda acrescentaram uma nova solicitação de agendamento para o Hospital Costa do Cacau, para que possam avaliar, fazer uma nova avaliação do quadro clínico dela. Por enquanto, segue ainda na expectativa desses 2 agendamentos, porque não tem data ainda definida para quando esses atendimentos irão acontecer. E aí foi orientado que a família aí da dona Elisângela, ela e as filhas, fiquem atentas aos comunicados enviados, já que
Teve uma última vez em que elas perderam, não conseguiram visualizar, teve um problema para receber essa mensagem enviada pela regulação. Então, a gente segue acompanhando esse caso, acompanhando a situação da dona Elisângela e torcendo para que tudo dê certo e essa cirurgia seja marcada, viu, Olga? Isso mesmo, Isabela, até porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, aí a gente tem que refazer o exame. E vocês lembram a luta que foi para ela fazer o exame? Então, agora vai ser agendado um novo exame, justamente uma nova avaliação no Costa do Cacau, para ver essa questão da cirurgia. A gente espera mesmo que dê tudo certo e vamos sim acompanhar, viu? Obrigadão, Isabela. O Bahia Meio Dia faz uma pausa para o intervalo e na volta tem a atualização do caso do taxista Amintas Feitosa, de 71 anos, que foi morto em abril deste ano. Os envolvidos passaram por uma audiência de instrução hoje de manhã. Veja também a temporada de reprodução das baleias jubarte no extremo sul. O aparecimento delas tem chamado a atenção dos turistas em Porto Seguro. Agora são 12 horas e 38 minutos, o intervalo passa rapidinho. A gente volta falando do caso do taxista Amintas Feitosa Moura, de 71 anos, que foi vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte, em abril deste ano. Foi um caso que chocou bastante a comunidade, a gente acompanhou de perto. Hoje teve audiência de instrução da ação penal dos envolvidos na morte do taxista. Franciele Caetano, atualiza as informações pra gente, Fran. Oi, Olga. Eu estou no complexo policial aqui de Itabuna e, como você disse, hoje aconteceu, na verdade, está acontecendo ainda a audiência de instrução penal com o juiz, com o promotor e o delegado responsável pela investigação do caso da morte de seu Amintas Feitosa, de 71 anos. Vamos relembrar o caso aí. Ele foi encontrado morto no dia 22 de abril. No dia 19, 2 dias antes, câmeras de circuito de segurança de um supermercado aqui da cidade puderam registrar aí ele pegando 2 homens no dia 19 de abril. E aí seu Amintas ficou desaparecido por 2 dias. O corpo foi encontrado 48 horas depois em Itajuípe, na zona rural. Na época, um dos envolvidos que aparece nessas imagens foi encontrado morto, o outro chegou a ser preso. Dias depois, uma terceira pessoa envolvida no caso também foi presa. Então, essa audiência aí está acontecendo hoje é para definir a situação desses envolvidos que continuam presos. E para falar mais sobre o assunto, vamos entrevistar o Dr. Marlos Macedo. Ele é o delegado titular lá de Itajuípe, está investigando o caso porque o corpo foi encontrado lá. Bom dia, doutor. Boa tarde, na verdade. Seja bem-vindo. Fala para a gente qual a finalidade dessa audiência de instrução. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, agora se iniciou o processo em si. Teve a denúncia do promotor de justiça, doutor Dionelis, arrolou a mim, doutor Luciano, delegado titular da Fuzil Roubo, bem como outros policiais, inclusive alguns policiais rodoviários federais, que tiveram na cena do encontro do cadáver. Então, hoje está tendo a instrução. A instrução vai ouvir todas essas pessoas, familiares da vítima, testemunhas de defesa que, porventura, foram arroladas pelos advogados dos acusados, do Jarbas e do Bruno, análise das provas. E, posteriormente, vai ser aberto aí prazo para razões finais, tanto do Ministério Público como para a defesa. E, posteriormente, após tudo isso aí, teremos a sentença, A sentença do juiz, doutor Frederico, que é o presidente aí do processo criminal. E a gente acredita que ainda esse ano nós teremos aí esse decreto de sentença e esperamos que condenatório, porque não há dúvidas da participação nem do Jarbas e nem do Bruno. Na época que eles foram presos, eles chegaram a assumir participação direta no crime? Sim, o Jarbas sim, inclusive familiares dele reconheceram na filmagem e prestaram depoimento, tanto os pais como a própria namorada, além de outras provas que foram colacionadas aí aos autos. E agora está na fase da instrução. A fase da instrução dá permissão que o advogado conteste algumas provas ali apresentadas. Então, foi bem rápido, o crime foi em abril.
Nós já estamos aí na fase processual e, como eu volto a dizer, ainda esse ano, com certeza teremos aí uma sentença do caso aí em si. Certo. Diante dessas investigações, né, até mesmo dessa audiência hoje, há possibilidade de ter outras pessoas envolvidas no crime, doutor? Não, aí não. A fase de investigação ela foi concluída, né? A audiência nada mais que reproduziu o que foi feito no inquérito, dando margem à defesa de contestar o que foi produzido. Então, não tem possibilidade a não ser que caso algum acusado venha suscitar um terceiro ou um quarto envolvido, mas a gente não acredita nessa possibilidade. Então, o processo se atém basicamente realmente a Jarbas e a Bruno. O Davi, que em tese foi o autor intelectual, ele foi assassinado e tudo indica que, por ordem da própria facção criminosa que impera ali em Itapitanga, que é o Raio B, em decorrência da gravidade do crime, eles também têm uma conduta, tem um código de conduta do crime, né? Matou uma pessoa trabalhadora, então, em decorrência disso, o Davi foi assassinado. Essa audiência, como o senhor falou, ainda está acontecendo, deve durar todo o dia. Finalizando hoje, qual seria a próxima etapa, qual o próximo passo? As audiências ainda continuam, são audiências online, né, em decorrência aí do Covid, toda ela online, já foram ouvidos alguns policiais, outras pessoas, familiares também já foram ouvidos, pelo que eu tive conhecimento, pelo cartório, já está bem adiantado. Eu acredito que os réus também serão interrogados hoje. Então, eu acredito que a instrução toda em si de oitiva de testemunha deve ocorrer na data de hoje. Certo. Depois disso, já o julgamento? Não, isso já é o julgamento, né? Já é o julgamento. Depois de tudo isso é que o juiz vai exarar a sentença dele dentro do que o Ministério Público vai fornecer como elementos para uma condenação. E o advogado vai fazer a contestação, né, em cima do que foi produzido na instrução, e o juiz é aí que vai decidir. Certo. Obrigada, doutor Marlos. A gente segue acompanhando o caso, um caso que chocou a comunidade de Itabuna, um caso muito triste aqui na cidade, Olga. E a gente segue acompanhando. Mais tarde a gente pode ter mais novidades sobre a audiência. É com você. Isso. Obrigada, Fran. No BATV a gente vai buscar essas informações, né? O que aconteceu nessa audiência, então, de instrução. Obrigada. Olha só, subiu para 58 o número de casos de malária em cidades do extremo sul. E Thaís Zamora está em Eunápolis, vai atualizar a situação para a gente. De volta com você, Thaís. Então, esse número subiu? Por favor, mais informações. Olga, infelizmente não está parando de subir, viu? Tudo isso porque essa é uma doença que ela é transmitida por um vetor, pelo mosquito Anófeles. Então, esse mosquito, ele pica uma pessoa infectada e ele acaba picando e atacando outras pessoas e a doença vai se disseminando dessa forma, né? Desses 58 casos, 53 são da cidade de Itabela. Por lá, 6 pessoas ainda estão em tratamento, 47 em monitoramento e das lâminas coletadas, em 76 foi constatado aí o resultado negativo, ou seja, são casos descartados. Os novos casos que a gente vinha atualizar hoje apareceram no município de Porto Seguro. Tudo isso, Olga, porque o que a gente chama de caso índice, que é o homem que veio do Amazonas, se hospedou lá no assentamento Margarida Alves, depois de sair do assentamento, ele foi lá para a casa de um amigo em Trancoso. Chegando lá, o mosquito picou ele, que estava contaminado, e acabou atacando também a pessoa que deu guarida a ele, né? O amigo da casa do amigo que ele estava e um vizinho da frente. Aí contabilizaram 3 casos em Porto Seguro. Quando foi essa semana, 2 mulheres que moram em Trancoso também, mas que passaram pelo assentamento Margarida Alves há menos de 3 meses, também começaram a apresentar sintomas da malária e foram testadas aí positivas para a doença. A malária, ela é uma doença que se manifesta da seguinte forma: a pessoa começa a apresentar febre muito alta, acima dos 40 graus, calafrios,
palidez, né? E o tratamento ele é feito durante 7 dias com a medicação específica distribuída pelo Ministério da Saúde. Depois disso, esse paciente ele é monitorado até o dia 63 da doença, que é quando feita a coleta de uma nova lâmina para constatar se essa pessoa ainda tem o plasmódio ou se ela está curada. Para evitar ser contaminado por essa doença, é importante combater esse vetor, que é o mosquito, e também tomar alguns cuidados, como usar mosquiteiros, usar repelentes, evitar locais onde esse mosquito se concentra e também aí, aplicar inseticidas. Uma aplicação desses inseticidas já foi feita, Olga, lá no assentamento, né, para poder evitar que novos casos, pessoas que já tiveram caso descartado, né, que foram casos descartados, as pessoas possam ser contaminadas pela doença. Tem uma pergunta, Olga? Tenho sim, eu te pergunto a seguinte questão. A gente estava com o foco em Itabela, né? O inseticida foi aplicado por lá, o inseticida que ele vem do Ministério da Saúde, gente, é específico para o mosquito transmissor da malária. Eu pergunto para você o seguinte, o foco agora muda um pouquinho? A gente já tem a CESAB cercando essa região aí de Porto Seguro? Sim, com certeza. Viu? Uma força-tarefa foi montada por técnicos da CESAB, também por técnicos da Prefeitura de Porto Seguro e também do Ministério da Saúde, e eles decidiram aí poder fazer um controle, um rastreamento das pessoas. Primeiro eles fazem essa busca ativa das pessoas que estão com sintoma para poder tratar essas pessoas e em seguida eles vão fazendo ações por ações. Lá em Porto Seguro essas pessoas já estão sendo monitoradas e pessoas que tiveram contato também com essas pessoas ou que tiveram nessa área onde o mosquito está circulando também estão sendo monitoradas aí para ver se algum sintoma aparece e se a doença vai ser descartada ou se vai ser positivada. Mas o cerco está se fechando, viu, Olga? E a nossa expectativa é que esse surto acabe o quanto antes. Com certeza. Com você no estúdio. Obrigada. Não é uma doença endêmica aqui da região, né? A gente não tem por que estar vivendo um momento de pandemia com tantos problemas e ainda com malária para resolver. Valeu, Thaisa. Eu volto a falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Pessoas a partir de 34 anos já estão sendo imunizadas em Teixeira de Freitas. Essa ampliação da faixa etária aconteceu hoje. Boa notícia, né? Assim que as doses chegam ao local de vacinação, as equipes fazem a conferência e começam a imunizar as pessoas que aguardam ansiosas. Isabelle foi a primeira da fila. Eu cheguei no dia de ontem, aproximadamente às 7h30 da noite. Estava muito ansiosa porque vários amigos familiares já tinham tomado e eu estava muito ansiosa para poder tomar essa primeira dose. Estou me sentindo aliviada, sinto que daqui a uns dias vou poder estar convivendo com os meus familiares que são mais idosos e podendo voltar à vida normal, graças a Deus. E muita gente também fez o mesmo sacrifício. Passou a noite na fila aí, né? Como é que foi? Essa noite foi muito fria? Foi, muito frio. Foi um sacrifício? Foi um sacrifício, mas valeu a pena. Aqui em Teixeira de Freitas, a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 por faixa etária agora vai ser feita em 5 escolas da cidade. Foi uma estratégia que deu muito sucesso na semana passada. A gente conseguiu um alcance muito bom de primeira dose das vacinas ofertadas nas 5 escolas da semana passada, tanto que nós estamos repetindo essa semana as mesmas escolas. Ajustamos alguns pontos na estratégia que precisavam de um pouco mais de atenção para gerar mais confiança e mais agilidade no processo de vacinação. Foram disponibilizadas 200 senhas por escola. Quem chegou por volta das 7h30 da manhã na Escola Bela Vista, em Teixeira de Freitas, ainda encontrou senha sobrando. Você sabia que que tinha senha sobrando ou não? Não sabia não, vim tentar, né? Porque muitas vezes o pessoal dorme na fila, né? Estava sabendo que o povo estava dormindo, então eu vou lá tentar, ver se consigo alguma coisa. Aí eu consegui uma senha, né? Estou na fila no 152. Sorte maior foi a do Lucas, que conseguiu uma senha de alguém que tinha desistido de tomar a vacina por causa da longa espera. Só tinha uma finalista, que bom, né? Você já tinha passado em outro lugar? Já no Bela Vista ali. Queria mais uma, né? Mas só tinha uma. Tinha meu irmão para tomar.
Hoje, a vacinação foi ampliada para pessoas com mais de 34 anos. Até agora, 48.394 pessoas já receberam a primeira dose na cidade. Nós já estamos com 31% da população de Teixeira vacinada, né? E dessa quantidade de pessoas vacinadas, 26% já alcançaram a segunda dose, que a gente precisa respeitar o aprazamento, que existem vacinas, né, como a AstraZeneca, que são 12 semanas de aprazamento entre a primeira dose e a segunda dose, mas a gente veio avançando bastante rápido, né, em relação à quantidade de pessoas vacinadas. Rafael tem 34 anos e conseguiu tomar a vacina hoje. A felicidade dele é visível. Essa vacina vai ajudar todos nós a prevenir e proteger da doença chamada coronavírus, Covid-19. Graças a Deus eu estou muito feliz e muito satisfeito. Porém, eu não vou relaxar ainda como antigamente. Eu vou continuar me cuidando, como sempre. Usar as máscaras, lavar as mãos e usar sempre o álcool em gel. Boa, Rafael, falou tudinho. Amanhã a vacinação é para pessoas a partir de 33 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, 1.000 doses vão ser disponibilizadas no drive-thru da Universidade Federal do Sul da Bahia. O horário das 8 da manhã até as 2 da tarde, mas pedestres também podem ser vacinados. Nós falamos agora há pouco sobre a situação de duas pontes numa estrada que dá acesso à comunidade indígena de Curupitanga, em Olivença, distrito de Ilhéus. Os moradores reclamam que caminhões e ônibus não conseguem passar pelo local. E olha só, o secretário de Serviços Urbanos, João Aquino, acabou de fazer contato com a gente. Ele disse que a secretaria está fazendo um mapeamento das pontes que precisam de manutenção e que a comunidade de Curupitanga será atendida em breve. A gente vai continuar acompanhando a situação. A gente agradece aí à Prefeitura pelo retorno. Mudando de assunto, o nosso litoral já começou a receber as visitas ilustres das baleias jubarte. Elas devem aparecer, gente, por aqui até outubro, quando termina a temporada de reprodução da espécie. E essa passagem das gigantes tem um forte potencial turístico em Porto Seguro. É a época preferida delas em nossa costa. A partir da segunda quinzena de julho, as baleias jubarte começam a chegar no litoral da Bahia e também do Espírito Santo. Aqui, as gigantes, que podem chegar a 15 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas, encontram condições climáticas ideais para a reprodução e a amamentação dos filhotes. Elas buscam nas águas quentes aqui da Bahia, né, da costa do Brasil, um lugar propício para poder acasalar e principalmente ter o nascimento dos filhotes. E aprendizado, né, onde eles passam para as novas gerações os comportamentos que a gente pode ser observado durante o passeio. Embarcações de turismo fazem o avistamento de baleias a cerca de 5 milhas náuticas do litoral de Porto Seguro. E o primeiro passeio da temporada deste ano pode ser acompanhado de perto pela equipe do Instituto Baleia Jubarte, que veio capacitar estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia para a realização de pesquisa. Além disso, técnicos do projeto também qualificam a tripulação dos barcos para a observação, para que o turismo possa ser sustentável e consciente. Acreditamos que seja uma grande ferramenta de conservação, né? Que as baleias jubarte praticamente foram extintas pela caça. Agora, com o retorno delas, depois da proibição da caça, elas estão se recuperando e reocupando antigas áreas de reprodução, como é aqui em Porto Seguro. Muito importante, né, que a gente una as forças aí, porque, afinal das contas, estamos na luta pelo mesmo objetivo, né, que é a conservação das baleias e também com esse objetivo de que as pessoas conheçam mais sobre as baleias, se apaixonem mais por elas e assim pela natureza como um todo. A gente acredita muito que o turismo é uma ferramenta para a conservação quando ele é realizado com responsabilidade. Então, um dos nossos principais objetivos é a promoção e a capacitação dos profissionais marítimos, guias de turismo e levar ao visitante também uma informação sobre as baleias, sua biologia e a importância da conservação delas. Os visitantes também participam de uma palestra sobre noções básicas de navegação, o processo migratório das baleias e as características da jubarte. Nosso passeio ele é muito mais do que uma atividade simples de um passeio náutico. A gente faz com que a pessoa mergulhe nessa experiência para conhecer não só o passeio embarcado, mas também conhecer sobre a biologia da espécie, conhecer a importância da conservação. O
passeio de observação de baleias também é conhecido como Safari das Jubarte. Isso porque elas são contempladas e observadas pelos turistas quando estão no seu habitat natural, livres na natureza. E por isso, cada passeio é único, é diferente. E o que a gente acompanhou foi super especial. Nesse passeio conseguimos observar 3 diferentes baleias. A primeira era uma jovem que chegou tímida, mas logo deu saltos incríveis. Minutos depois, apareceu uma maior da cauda preta. E em seguida, uma terceira da cauda branca. No início a gente estava um pouco desacreditado daquela baleia solitária, tímida. Aí daqui a pouco ela foi ficando à vontade e deu vários saltos, depois se juntou com outras 2. Então realmente foi um passeio muito especial. Durante o passeio também é possível ouvir o canto das baleias por meio de um hidrofone. Esta viagem foi destinada a jornalistas, veículos de imprensa e agentes de turismo. Quem foi se emocionou e desembarcou com fotos, recordações e com a certeza de que vai recomendar o passeio. Eu vivenciei um dos momentos mais lindos da minha vida. Estou aqui emocionada porque assim, é tudo tão delicado, é de um balé, é de uma plasticidade tão especial que hoje foi um presente. Todo mundo tem que viver isso. É mais do que só passear, é você se conectar com essa proposta, é você vir para cá, para você estar presente, viver isso aqui, o dia, a navegação, permitir esse espaço de poder estar no habitat natural das baleias e viver esse dia. Foi muito bom, cara, fiquei muito feliz. Que fantástico, hein? Gostei. Balé das Baleias. Muito lindo. Ô, gente, eu conversei com Thaisa Moura, ela me disse que já fez 10 vezes esse passeio e já conseguiu ver. Ô, equipe de reportagem sortuda, hein? Na próxima você me leva, Thaisa e Egídio Simões. Eu vou me despedindo. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Cipolate é pra você. E Santa Casa de Itabuna.